A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, bom dia, seja bem-vindo. Está começando a nossa programação ao vivo nesta quarta-feira, 7 de julho de 2021, e ela já começa com um assunto bastante importante que é de interesse de quase todos os produtores brasileiros, quando a gente vai tratar de um problema de um possível desabastecimento de glifosato, que não é questão isolada para o Brasil, mas a gente está falando do mercado global deste produto, que é defensivo importante aí quando a gente olha para o agronegócio global. Para a gente entender do que a gente está falando e quais são as alternativas que começam a aparecer num movimento que já vem de longa data, a gente trouxe para essa conversa Eduardo Lima Porto, diretor da Lucro do Agro, para nos trazer o contexto em que esse problema de fornecimento está inserido e o que pode acontecer a partir de agora. Não é isso, Eduardo? Bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas, meu amigo. Bom dia, Carlinha. Bom dia a todos os nossos amigos que nos acompanham em Notícias Agrícolas. É um prazer falar contigo, tomando sempre um chimarrão aí para saudar os gaúchos tradicionais. Não os modernos, mas os tradicionais. Os modernos, eu não sei nem se eles tomam chimarrão, Eduardo Lima Porto. Pois é, eu sou um cara meio tradicional, eu já não tenho muito interesse de entender determinadas modernidades aí, principalmente as mais recentes. Principalmente as ligadas ao chimarrão, né? Mas a gente vai fazer um boletim qualquer dia para falar só sobre isso. Agora, Edu, queria te chamar para essa conversa aí bastante importante. Você que fez um alerta recente, trouxe um artigo aí para alguns grupos, né, de redes sociais, ali para alguns profissionais, sobre essa questão do desabastecimento de glifosato. O glifosato, ele carrega com ele uma polêmica grande, por vários fatores, por vários motivos, mas ainda assim é uma solução importante para o agronegócio global. E agora a gente está com essa ameaça de desabastecimento. Como foi que a gente chegou até aqui? Bom, antes de mais nada, né, o glifosato é uma ferramenta praticamente indispensável, né, na agricultura moderna. E essa questão que nós estamos vivenciando nesse momento, ela não começou hoje. Já há mais ou menos uns 15 anos que se vem na China falando já há bastante tempo, né, da necessidade da rota química da glicina, que é a primeira rota mais tradicional para a obtenção do glifosato técnico, que é a matéria-prima utilizada para a formulação do glifosato aplicado no campo. O glifosato, é importante a gente fazer um parêntese rápido para os nossos amigos entenderem. O glifosato ele é obtido através de 3 rotas químicas. A primeira, tradicional, é a rota conhecida como a rota da glicina. A glicina é uma matéria-prima que utiliza uma série de outros componentes, entre eles o fósforo amarelo, que é extremamente volátil e poluente. Esse componente ele é extraído de 2 ou 3 províncias chinesas que, por diversas ocasiões, fruto de problemas climáticos ou até mesmo de um grande terremoto que houve lá em 2006, na província de Sichuan, o abastecimento de fósforo e de todos os produtos relacionados se viu bastante prejudicado e produziu danos ambientais muito severos. Então, desde aquele momento, as autoridades chinesas vêm pressionando muito os fabricantes, né, no sentido de reduzir aí a exposição ao risco ambiental derivado dessa matéria-prima. Pois existem outras 2 matérias-primas, a pemida e a dietanolamina, que é a mais moderna. As grandes fábricas, as mais modernas, elas já operam sob o amparo dessas duas rotas, né? Certo. E recentemente aconteceu na província de Sichuan também uma grande enchente no final do ano passado, se não me engano, e novamente trouxe aí problemas de restrição relacionados a essa matéria-prima. Então, todos os operadores assim, que atuam no segmento e que têm razoável conhecimento desses aspectos, né,
eles sabem que esse fato não é digamos, não é um evento abrupto, não está relacionado com a pandemia, vamos dizer, não se pode utilizar a desculpa da pandemia para falar de eventuais problemas de fornecimento. Certo. Então, dito isso, nós temos um outro fator que agravou muito, não só o caso do glifosato, mas de muitos produtos, que é a subida abrupta do preço dos fretes em container. Né? Então, nós tivemos aí, em relação ao ano passado, isso também, de certa forma, isso sim se relaciona em parte aos efeitos da pandemia, em outra parte não. Mas o fato concreto é que os fretes em containers no mundo inteiro, eles, em alguns casos, chegaram a quadruplicar de valor. E isso prejudicou muito a vida, digamos, de todo mundo. Né? As empresas começaram a ter sérias dificuldades de fazer valer os seus programas de compra dentro de uma estrutura de precificação já comprometida. Né? Sim. Então, indo para o caso brasileiro, que a gente vem acompanhando aí, conversando informalmente com vários produtores no Brasil inteiro, você sabe que a gente tem aí um relacionamento forte com Sim. pessoas que estão de Roraima ao Rio Grande do Sul, são muito ativas nos grupos e a gente participa já há algum tempo disso. Alguns vêm narrando dificuldades e inclusive anúncios de fornecedores cancelando contratos em razão, né, de dificuldades de fornecimento, e as desculpas são as mais variadas nesse contexto. Então, o motivo do alerta que a gente distribuiu na segunda-feira é que parece que incomodou aí algumas empresas, porque eu recebi umas chamadas até bastante deselegantes, né, dizendo, você está criando um terrorismo no mercado. Não estão criando terrorismo, não. Nós estamos há poucas semanas aí do plantio de soja, já verificamos que essa situação ocorreu nos Estados Unidos e criou muito problema. Produtores americanos ficaram desabastecidos em alguns casos. Então, o que a gente está fazendo? Chamando a atenção das pessoas que, primeiro, fecharam pedidos no ano passado, né, com preços fixados em reais. Né, e eu digo para meus amigos, se você fixou preço em real, né, e não forçou a condição em cima do seu fornecedor, que normalmente vamos dizer, ele tem um porte maior do que qualquer agricultor, Sim. Faça valer o compromisso de entrega. E se puder puxar esse estoque o quanto antes, o faça, porque o risco efetivo de desabastecimento e também o risco de, na última hora, ter o pedido cancelado, ou o contrato rasgado, ele é muito grande. E, inclusive, vamos mais a fundo, Carlinha. É sabido, gerou uma polêmica muito grande do ano passado para cá, em razão aí da subida abrupta, né, da valorização da soja e do milho. Muitos amigos nossos aqui comprometeram negócios com enorme antecipação, com o milho a R$25 o saco, com a soja a R$70, e a maior parte dos meus amigos cumpriram esses contratos. No caso do soja, entregaram soja fixado em 70 e entregaram a 170. E foram sérios no atendimento desse compromisso. A mesma coisa há que se exigir dos fornecedores, porque o washout ele vale não só para o produtor em relação a trading, ele vale também em relação aos seus fornecedores, principalmente em contratos de barter, porque quando você tem um contrato de barter, lá tem uma cláusula que diz washout e eventuais lucros cessantes caso o produtor não entregue o produto dentro da relação de equivalência pactuada. Então, a mesma coisa vale. Então, eu chamo muito a atenção dos fornecedores. Tomem cuidado porque nós vamos instruir os produtores a buscarem a compensação de valor e, inclusive, cobrarem lucros cessantes caso não tenham as suas
demandas ou seus pedidos ou contratos atendidos. Inclusive, Edu, quando você trouxe esse artigo, estou até fazendo aqui algumas anotações, quando você trouxe esse artigo, né, e esse alerta, que como você mesmo chamou no seu artigo de alerta aos produtores de soja sobre esse risco, alguns representantes de revendas confirmaram essa situação e afirmaram que vem alertando os seus clientes dessa possibilidade já há algum tempo. Então, quer dizer, as empresas que eu entendo que estão monitorando este quadro já vêm fazendo esse alerta aos seus clientes, né? Olha, isso não tem sido, pelo que a gente verifica, uma prática generalizada, tá? Comum, né? Não, Tá. não tem sido mesmo. Lógico, existem empresas que são responsáveis, aquelas que, vamos dizer, é legítimo que elas chamem a atenção dos seus clientes, aqueles que ainda não fecharam os pacotes, né, ou pedidos desses produtos, que chamem a atenção efetivamente, olha, os preços do ano passado já não são mais os preços vigentes para essa safra. É verdade, realmente, que o glifosato, nós temos o caso da atrazina também, que vai ter uma diferença de preço bastante significativa. Temos casos de registros de exportação na China com preços 60%, 70% acima do que foram os preços praticados no ano passado. Então, isso é uma situação real e ela é séria. O alerta que nós emitimos foi justamente para aquele outro grupo, aquele que costuma ser atendido com grande antecipação, né, e que fixou seus pedidos, por exemplo, no ano passado. Temos casos aí de glifosato a R$18 e hoje o fornecedor está dizendo que não vai entregar 18, vai entregar 50. Então, nós temos que tomar muito cuidado justamente com esse tipo de situação. Não é aceitável o cancelamento de negócios pactuados lá atrás em razão do novo patamar de preço. Não é aceitável. Agora, quem não fechou seus negócios vai fechar pelo preço corrente. Isso não tem choro e nem vela. É como a gente diz aqui no campo, é caixão e vela preta. Então não tem choro, sabe? Nós estamos aqui defendendo a transparência e a profissionalização do mercado. Claro. Da mesma forma como muitas empresas, até com razão, buscaram se proteger aí com relação a anúncios de advogados picaretas aí que queriam romper contratos porque o preço da soja havia se descolado em relação ao ano passado. A mesma situação que a gente bateu e disse, não é coisa de homem sério romper contrato dessa forma. A mesma coisa agora, os produtores poderão botar o dedo no nariz dos donos de revenda, ou até mesmo as grandes empresas. Mais fácil botar nas grandes, tá? Porque tem algumas grandes empresas hoje que controlam aí uma parcela significativa da produção de glifosato técnico, que tem profissionais muito caros, que ganham bastante bem, que ganham bônus bastante gordos no final de cada ano, e essas empresas não vai ser tolerável que elas rompam contratos para melhorar seus resultados de final de ano. Não caiam nessa falácia, não caiam em prenhação de orelha. É isso que a gente chama atenção. Os nossos clientes, os nossos amigos, não assinam pedido de empresa. Nossos clientes assinam ordens de compra. Nós fazemos isso justamente para quê? Para nos precaver de riscos que são naturais do negócio, né? E as empresas têm que se acostumar a atuar de maneira mais séria. Eu tenho visto aí, tem o caso de uma grande empresa, que eu não vou citar o nome, mas se eles ouvirem, eles sabem disso. Eles estão dizendo que não tem condição de atender. Tem situações aí de 2, 3 milhões de litros de glifosato que literalmente não serão atendidos, simplesmente porque estão tentando reposicionar preço, quando eles são grandes fabricantes de matéria-prima na China. Então,
Esse tipo de postura é inaceitável e isso tem que acabar. Nós temos que separar o joio do trigo e em seguida vamos dar nome para os bois. Edu, como é que tem que ser a postura desse produtor que tem esses pedidos já feitos, já firmados e tem esse problema? E na outra ponta, as empresas que não conseguirem cumprir com essas entregas em função dessa falta de produto, como é que tem que ser essa relação a partir desse momento, desse risco posto e desse desabastecimento efetivado? Como que tem que ser essa relação entre comprador e vendedor? Bom, em primeiro lugar, o desabastecimento ele não está configurado, é importante a gente dizer. Ótimo. Ele está, digamos, está sob luz amarela, né, podendo tender a luz vermelha, né, em razão daquilo que a gente viu que aconteceu aí há umas semanas atrás nos Estados Unidos. Esse é o primeiro aspecto. O que mais preocupa é justamente o caso, e muitas vezes se sabe, né, que o produtor ele não é muito dado a fazer hedge cambial, né, e algumas empresas, como trabalham com gordura muito grande, com margens grandes, tampouco se preocupam com isso. Né? Mas a gente que fixou preços em reais no ano passado, quando o glifosato estava num outro patamar em dólares, e quando os fretes internacionais estavam mais baixos, essas empresas vão ficar no vermelho. Então essas empresas é que é preciso tomar muito cuidado, né? E pressioná-las para o atendimento. Tá? Quem não atender pedido feito, né, sob alegações dessa ordem, né, de dificuldade de abastecimento, essas empresas deverão recomprar o produto a preço de mercado, né, e eventualmente deverão arcar com as perdas e danos ou com os lucros cessantes que vierem a causar aos seus clientes. Né. Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Eu sugiro aos produtores que nos escutam que busquem os seus fornecedores, que sentem com eles. Não é caso de pânico, muito pelo contrário, mas é uma conversa que requer seriedade e transparência. Então, é preciso agir antes, né, do problema estar definitivamente configurado, coisa que vai gerar assim, urgência e correria aí nos dias aí que antecedem o plantio. Não vamos deixar isso para a última hora, não. Por isso que a gente está falando que há um alerta, né, Edu? É um alerta, exatamente. Não estamos fazendo afirmações, nem acusações, nem coisas do gênero. Quem tem um relacionamento mais fluido no mercado e mantém contato com seus fornecedores, já está sabendo que existem problemas. Né? Então, a questão é essa. Quem não fez o seu negócio até agora, assuma realmente a possibilidade de que vai ter, além de custos maiores, poderá ficar desabastecido, sim. Agora, quem fechou negócios já com patamares de preço fixados, tome muito cuidado, procure os seus fornecedores no sentido de garantir o fornecimento. E se puder puxar o produto para dentro de casa, eu sei que existem problemas de segurança e tudo mais, todo mundo sabe dos roubos aí de defensivo, mas que busque uma situação alternativa de forma que o fornecimento de produtos essenciais, né, como o glifosato, aí podemos falar de outros também que já se anuncia um enxugamento da oferta, né, como o Diquat, né? O Diquat é um produto sério, é um produto preocupante. Sim. Alguns inseticidas também. Então, todo esse universo aí de produtos que são utilizados nas lavouras de soja precisam realmente ser bastante bem monitorados. Eu digo, não fique descansado em relação a isso. Não estou colocando dúvidas em relação aos fornecedores, principalmente aos revendedores. Os revendedores têm uma ação muito limitada nesse contexto. Eles recebem uma
imposição, uma pressão de venda muito forte dos fabricantes. Aham. E esses fabricantes, na sua maior parte, não são fabricantes reais, são formuladores, eles não sintetizam as moléculas que são aplicadas no campo, ou Exato. seja, eles dependem basicamente da importação, e ao dependerem da importação, eles não podem fazer especulação com o cliente da ponta final. Então, a estrutura de revenda, como opera com margens muito pequenas, realmente é preciso esclarecer, as revendas operam com margens pequenas, muitas vezes fazem malabarismos que as expõem a um risco grande, porque tem um fornecedor que enche o saco ali querendo fazer números crescentes, para muitas vezes justificar bônus milionários no final de ano para os seus diretores. Então, vamos botar as coisas assim no seu devido lugar, porque a agricultura brasileira ela é profissional, ela é extremamente importante e ela não é um veículo é um veículo para proporcionar bônus de final de ano para executivo na Faria Lima. Tá? Edu, e me parece que. Ela é muito maior do que Sim, isso. Tá? O Brasil ele é maior, ele é imensamente maior do que a Faria Lima. Há é. que se, há que se bater muito forte nessa tecla. A Faria Lima ela não tem importância nenhuma. O mundo vai continuar comendo sem a Faria Lima e sem algumas figuras que se aproveitam de situações como essa. Eu estou quase dizendo o nome, viu, Carlinha? Eu não quero dizer ainda. Porque existe também uma tentativa de trazer uma alternativa também para o mercado, né, Eduardo? Não, as alternativas, vamos dizer, é legítimo, por exemplo, que as empresas busquem, vamos dizer, produtos de margens melhores, né? Isso é legítimo. A liberdade de mercado proporciona isso e eu acho que nós temos que defender esse conceito. Já há anos que se fala da substituição ou da redução, né, da aplicação do glifosato, tendo o glufosinato de amônio como um produto substituidor. Sim, Nós temos a outra situação extremamente polêmica, né, que é a mistura do glifosato com o dicamba, que vem causando problemas muito sérios e polêmicas muito sérias nos Estados Unidos. exatamente. Essa tecnologia dicamba que o pessoal quer incorporar aí nas sementes de soja, ela vem trazendo a inquietação de muita gente, inclusive aqui no Brasil. O pessoal da ProSoja vem batendo muito forte nessa tecla, muitos produtores tradicionais não querem, né? E o que a gente nota é que existe assim uma forçação de barra, estão tentando quase que meter goela abaixo do produtor, algo que, vamos dizer, na largada está todo mundo incômodo com isso. Então isso faz parte do mercado. Agora, o que não faz parte do mercado e que realmente deveria ser observado, há quase 20 anos eu bato nessa tecla, e falo meio que sozinho, assim, uma pregação no deserto. Mas eu insisto, vou morrer falando disso. Espero que antes de morrer, que as coisas pelo menos se modifiquem um pouquinho no sentido da liberdade do produtor. É necessário, é fundamental que se modifique o arcabouço que rege aí os negócios relacionados a insumos agrícolas, permitindo que os produtores e que as empresas atuantes no setor possam fazer importações diretas. Nós temos muita gordura nesse segmento, tá? Gordura essa que poderia ser melhor aproveitada pelos agricultores, aqueles que têm competência para trabalhar isso, né? E não tem sentido que o Brasil continue sendo uma ilha para uma meia dúzia de empresas multinacionais comprarem produtos por 1 e venderem por 10. Produtos estes genéricos que no Paraguai se consegue comprar pelo preço real. Então, não haveria nenhuma necessidade de contrabando do Paraguai, por exemplo. Se no Brasil houvesse a decência de se ter uma legislação aberta para importação, com todo o cumprimento das normas ambientais que o produtor já se submete normalmente, isso é uma coisa que é fácil de resolver.
Agora, nós temos que terminar com essa farra, com os rebates, com os marketings floridos que andam por aí, porque tudo isso quem paga a conta é o produtor e, em última instância, o consumidor. Então nós temos que levar transparência, tem que levantar o véu de obscuridade que existe nesse setor. Não tem porquê o produtor sempre sofrer aí surpresas de última hora, ainda mais num segmento que é o segmento de insumo, que é uma parte importante da produção agrícola, mas não é o fundamental. O importante é a agricultura, e o resto tem que se ajustar à necessidade do produtor. Sem dúvida. Edu, eu te agradeço muito. Essa discussão ela tem ainda muitos outros vieses, mas a gente vai trazendo você aqui mais vezes para a gente continuar tratando sobre isso, trazendo a atualização desse cenário. Eu te agradeço muito pela companhia nessa manhã de quarta-feira. Sempre bom ter a sua visão crítica sobre as situações, você que é um profundo conhecedor da agricultura brasileira e principalmente do agronegócio global. Então, sempre bom ter você conosco. Obrigada mais uma vez e a gente vai continuar falando sobre isso. Eu que agradeço a oportunidade, Carlinhos, e a gente está sempre à disposição dos amigos aí. Nem sempre a minha mensagem ela é simpática. Normalmente não é, mas a gente não tem o rabo preso e nem o telhado de vidro. Então, essas coisas precisam ser ditas. É isso mesmo. Eduardo Lima Porto, obrigada, meu amigo. Até a próxima. Um abraço para ti. Outro. Até mais. Eduardo Lima Porto, diretor da Lucro do Agro, nos falando desta luz amarela sobre o abastecimento de glifosato. Tenham atenção a essa situação, porque, como bem colocou o Eduardo, a questão do washout, se lembram, né? Quando a gente tinha soja sendo comercializada a R$70 por saca, depois o preço veio a quase R$190, tinha muita especulação sobre se os contratos seriam cumpridos ou não. A mesma situação também acontece do lado de cá com o produtor. Se você já fechou seus pedidos de glifosato e está tendo problema para entrega, veja como você pode se proteger disso e garantir que você vai receber seu produto ou que você vai ser compensado. Então, como bem colocou também o Eduardo, o desabastecimento não está configurado. Há um alerta sobre isso, o alerta foi dado também nos Estados Unidos e o glifosato é importante ferramenta para a agricultura moderna. A gente está de olho nessa situação. Qualquer novidade, a gente te informa aqui em primeira mão, como sempre, para que você continue sendo o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente fica por aqui com esse boletim, continue nos acompanhando.